Está marcada para essa terça-feira um encontro entre os integrantes dos Ministérios da Fazenda, Casa Civil, Previdência Social e Trabalho. Na pauta, a redução do teto da taxa de juros do crédito consignado. O corte gerou suspensão dessa modalidade de empréstimo pelos bancos públicos e privados do país. E uma outra reunião importante para o mercado financeiro e o setor produtivo é justamente a do Copom. O Copom começa nessa terça-feira o encontro para na quarta-feira decidir se mantém ou se altera a taxa básica de juros. A gente recebe aqui nos nossos estúdios nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, bem-vindo. Começando pelos juros, pelo Copom, a possibilidade desta redução já de juros, porque a gente vem acompanhando essa situação dos bancos pelo planeta, ajuda ao Credit Suisse. Aliás, uma anexação muito importante, né? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Cenário bastante turbulento atualmente, porque tem aí uma crise de crédito internacional. O banco suíço, o Credit Suisse, ele foi comprado pelo UBS, 2 bancos quebraram nos Estados Unidos. A inflação está elevada no mundo, inclusive aqui também no Brasil, está bastante resiliente. Temos também um problema de crédito no mercado local. Com o problema das Americanas, gerou uma crise de confiança. Só que, por um lado, tem a inflação. Então, o Banco Central agora ele está num dilema. Quer dizer, eu vou reduzir o crédito, reduzir a taxa de juros para fomentar o crédito e evitar aí que o crédito seque no mercado financeiro, ou eu vou combater a inflação. Mas a inflação continua alta, a principal missão do Banco Central é combater a inflação e também tem as incertezas fiscais que impedem que a taxa de juros caia de uma maneira mais significativa e mais rápida. Bom, girando também os nossos comentaristas nessa conversa com o Alan Gani, aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã. A gente começa por você, Amanda Klein. Você, Amanda. Alan, bom dia. Pelo que a gente tem ouvido aí no mercado, o Fernando Haddad tem ido muito bem em 2 frentes. Ele tem ido bem com a ala econômica, o mercado financeiro, que antes via o seu nome com muita resistência, mas aos poucos começou a depositar uma certa confiança no ministro da Fazenda, e também com uma ala política, só que curiosamente fora do PT. Por exemplo, com Arthur Lira, eles conseguiram estabelecer um vínculo, uma relação de confiança, e o Lira, inclusive, deve ser um escudeiro do Haddad, um auxiliar do Haddad, para tentar aprovar aí esse arcabouço fiscal. Mas ele enfrenta o fogo amigo dentro do próprio PT. Na sua visão, o que não se pode abrir mão nesse ajuste fiscal, nesse arcabouço fiscal que será apresentado, imagino conhecido nos próximos dias? Bom dia, Amanda. Eu acho que tem que ter alguma sinalização do lado do gasto público, ou seja, algum tipo de freio de que o gasto não vai subir de maneira desenfreada, algum tipo de gatilho que freie o gasto público, algum tipo de reforma também do lado do gasto, sei lá, alguma coisa do tipo aumento de salários no funcionalismo, tem que ter uma regra muito clara, algo nesse sentido. Se houver esse comprometimento do lado do gasto público e não apenas da arrecadação, aí sim eu acredito que o mercado financeiro ele vai reagir bem. Até porque, Amanda, a regra antiga do teto de gasto, o mercado gostava bastante. Quer dizer, por quê? Porque havia ali um freio, né? Quer dizer, eu não posso gastar mais do que a inflação acumulada do ano anterior. Se ocorrer alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja um pouco mais brando do que era a regra do teto de gastos, o mercado deve reagir bem. Agora, se for algo fora disso, com medidas ali que permitam o aumento do gasto público de uma maneira bastante forte, aí o mercado não deve reagir bem. Luiz Felipe Dávila, na nossa conversa aqui com Alan Gani. Luiz. Bom dia, Alan. É incrível como esse fogo amigo do governo vem atrapalhando a construção de um novo arcabouço fiscal, né? Nós tivemos aí a reportagem da Jovem Pan mostrando essa diminuição com uma canetada do juro do crédito consignado, acabou levando os bancos a cortar crédito. Então, se hoje as pessoas aposentados quiserem tomar dinheiro, vão tomar um dinheiro mais caro do que antes por causa do custo da demagogia do ministro da Previdência em fazer uma medida atabalhoada sem comunicar ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O segundo ponto muito preocupante também foi a proibição do uso de precatório para concessão já aprovada. Então, isso é como se o governo recusasse a própria moeda.
tudo isso vem gerando um clima de insegurança. E ontem também a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, dizendo que não, se a economia não vai crescer, é hora de colocar o pé no acelerador do gasto público. Então, tudo isso está criando enorme insegurança no mercado. Você vê que a própria definição do governo do que é esse novo arcabouço, como apagar este fogo em relação a essas coisas que estão tumultuando o mercado no momento em que precisava ter um pouco mais de serenidade para o anúncio do ajuste fiscal. Bom dia, Dávila. O que deveria prevalecer é a área econômica, com os seus técnicos, e não a visão aí da área política, que acaba sendo mais ideológica, acreditando que você consegue controlar o preço no porrete estatal. Isso ficou claro, como você bem pontuou, em relação ao crédito consignado. Quer dizer, o banco, quando ele precifica a taxa de juros, tem um nível de equilíbrio ali. É como se fosse qualquer outro preço. Então, ele está levando em conta os custos, a inadimplência, a demanda, o retorno, a margem. Se você opera abaixo deste equilíbrio, abaixo dessa taxa, alguma coisa vai vazar e a operação não fica mais sustentável, não fica mais rentável. E aí, o que acontece? O mercado reage racionalmente. Ok, né? Nessa taxa minha operação não é viável, vou parar de fornecer o crédito. Então, essa visão da ala política, né, de que você consegue controlar o preço, como se o preço fosse uma decisão administrativa, ignorando, né, todas as leis de mercado, as leis econômicas, acaba trazendo prejuízo para a população, para o trabalho da ala econômica do governo e para a sociedade como um todo. Bom, é claro que sempre é a política que manda na economia. O Alan Gani vai voltar na programação da Jovem Pan nessa semana que será agitada. Valeu. Com certeza.